Salmo é muito importante para a nossa vida, que vai contar de uma alma sedenta, uma alma que anela por Deus, uma alma que quer estar na casa de Deus. Isso é muito importante na nossa vida. Isso é muito importante. Esse Salmo vai falar que todos têm que estar reunidos na casa do Senhor, glorificando o nome dele. Filhos de Coré, o músico do templo, retrata um anelo profundo da alma de um adorador privado, do santuário e do culto congregacional. O salmista enfrenta a adversidade circunstancial e o ataque impiedoso dos adversários e coloca em dúvida a presença protetora de Deus em sua vida, enquanto vive um amargo exílio. É um grito do salmista que está longe das ordenanças de Deus, está longe do culto de Deus, que sofre pelos insultos dos adversários. E esse salmo vai mostrar qual a importância de estar na casa de Deus. E esse salmo vai mostrar como lidar com os insultos, como lidar com o exílio, como lidar com essa quarentena. E eu dei o nome para esse sermão, a quarentena do crente. Amém? Aleluia. Vamos ler um versículo. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Assim como a corça suspira. A corça, quando ela está suspirando, ela vai diretamente para a água. Ela quer suspirar, ela quer águas tranquilas. E assim é a vida desse salmista. Ele anela por Deus, ele está com sede de estar no culto, está com sede, a alma dele está sedenta. O salmista aqui enche o coração de saudade e anela por Deus, assim como a corça. E ele faz essa referência da corça. A corça é quando ela está com sede, ela quer águas tranquilas, ela quer beber água. E ele faz essa relação com a corça porque ele está com sede de Deus, está com sede de estar na casa de Deus. Porque o salmista aqui, ele está exilado, ele está longe do culto, ele está longe das ordenanças de Deus. Amém, meus irmãos? Então ele está aqui longe do culto comunitário e assim assemelha uma corça que anela por água no ermo do seu isolamento. Ele nutre um anelo profundo e semelhante por Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma. Aleluia. Vocês têm sede de Deus? Vocês têm sede? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas estão na igreja e não têm sede por Deus? Não tem mais esse anelo, assim como a corça. Cadê o povo de Deus que anela profundamente? Então ele faz essa referência com uma corça, que ela está com sede de Deus. Ele está longe do culto, ele quer se apresentar diante de Deus, ele quer louvá-lo a Deus. Aleluia. É assim que esse salmista usa essa referência. Ele enche o coração de saudade, ele enche o coração e anela por Deus. Ele não tem condição de desfrutar do culto. E assim ele suspira. Presta atenção, suspirar. Suspirar. É o ar que Deus dá a nós para nós louvá-lo a Ele. É o ar que Ele dá a nós para nós glorificar o nome de Deus. É o ar. Isso, sem ar, como que nós vivamos? Sem ar. Então, assim como a corça, ele suspira, ele quer anelar por Deus. Nesse salmo, meus irmãos, vou dar 4 pontos aqui de referência aqui, que é o clamor da alma sedenta. É o versículo 1. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Quando irei? Aqui quando? Quando eu vou estar na casa de Deus? Quando eu vou me apresentar na casa de Deus para louvá-lo no nome dele? A preocupação aqui, quando ele irá se apresentar diante da face de Deus. E aqui ele está com sede, é de Deus. Não é sede de prosperidade, não é sede de riqueza, não é sede de saúde e sucesso. É sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei diante da face de Deus? Meus irmãos, sede, quando uma pessoa está com sede, ela não consegue disfarçar, ela quer a água. Ela fica, inconformada, ela quer a água, ela quer matar a sede dela. Assim é na nossa vida.
Nós temos esse anelo, essa sede por Deus. Meus irmãos, vamos buscar Deus, ter sede. Aleluia, Vamos Deus. buscar ter sede por Deus. Aleluia, Jesus. E ele faz essa referência a Deus porque se nós ficar muito tempo sem comer, nós pode ficar até 5 dias sem comer, mas sem água. Dependente da saúde de qualquer um aqui, pode depender, mas não passa de 5 dias sem água. Agora, muito tempo sem a presença de Deus. Quanto tempo? Quanto tempo, meus irmãos? Sem a presença de Deus. A pessoa, logo sem a presença de Deus, ela não tem mais essa sede, ela logo morre. Então, o salmista tem sede de Deus, meus irmãos. Tem sede de estar na presença de Deus. Tem sede de Deus. E é que ele domina Deus vivo. Eu tenho sede do Deus vivo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. As minhas lágrimas. Aqui no versículo 3 ele vai falar: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E quando me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Aqui é o sofrimento do exilado. O sofrimento que ele passa, ele se alimenta das lágrimas. Meus irmãos, quantas vezes nós já sofremos, quantas vezes nosso alimento tem sido nossas lágrimas, quantas vezes nós sofremos angustiadamente pela insulto dos inimigos. Quantas vezes aqui nós choramos no nosso quarto? Quantas vezes nós choramos, ninguém sabe, só Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E quanto me dizem continuamente: quantas vezes os inimigos te disseram: e o teu Deus, onde está? Quantas vezes as pessoas olham para nós e veem nós crentes: e o teu Deus, onde está? Essas palavras machucam, meus irmãos. Machuca demais. E o teu Deus, onde está? Glória a Deus. Os inimigos, eles nos ferem com as palavras ferinas. Os inimigos nos ferem com essas palavras cortantes. E aqui ele chora, as lágrimas dele têm sido o alimento dia e noite. O sofrimento do salmista aqui está exilado, o choro agora é seu companheiro prolongado. A sua dor é agravada pela insolência daqueles que questionam o cuidado de Deus. Seus adversários ousam dizer que Deus havia abandonado. Era comum os gentios falar isso. Os gentios, quando via o salmista, as pessoas passavam por provações, eles sempre usavam esses termos, essas palavras. E o teu Deus, onde está? E o teu Deus, onde está? O salmista aqui, ele se alimenta de lágrimas, ele se alimenta do choro dia e noite. Meus irmãos, isso é terrível na nossa vida. Porque tem vezes que nós não comemos. Tem vezes que nós se alimentamos das lágrimas, pela tristeza que nós passamos, pela tristeza da decorrência do nosso dia a dia. E nós se alimentamos do choro. Quando você está triste, quando você está abatido, quando você está sofrendo, você chora, as suas lágrimas é o seu alimento. Você não quer comer. E aqui esse Salmos vai relatar as 3 coisas físicas da vida do ser humano: ar, que é suspirar. Aqui ele sede por Deus, e alimento. Versículo 4, da presença de Deus. Amém? Então o salmista aqui, ele chora por ele não estar na casa do Senhor, ele chora por ele estar distante da casa de Deus, ele chora por não estar fazendo aquilo que ele tanto gosta. Jerusalém, louvar a Deus, as festas dos tabernáculos, as festas da Páscoa. Meus irmãos, é uma bênção de Deus estar na casa do Senhor, louvar a Deus. Meus irmãos, vamos voltar a ter essa sede, esse anelo profundo. Glória a Deus. O que está acontecendo nas igrejas hoje em dia? Glória a Deus. O que está acontecendo? O fervor se acabou.
fervor sumiu. É verdade. Meu Deus. Deus. Meus irmãos, esses salmos aqui ensinam tantas coisas na nossa vida. Isso vale para os desigrejados, aqueles que não querem congregar, aqueles que preferem ficar só no YouTube, só querem assistir na minha casa, É, Jesus. Olha aí. aqueles que querem ver só pregação. É, Jesus. Eu não quero fazer parte do rebanho, eu quero fazer parte da igreja, eu quero ficar quietinho aqui. Meu Olha aí, Deus. meu. Mas o salmista aqui está falando, o salmista ele anela. Ele vê a importância de estar com o rebanho, todo o povo está reunido para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. É uma tristeza imensa dele, uma tristeza que o alimento dele é o choro de noite. Ele quer estar na casa de Deus, quer fazer parte da casa de Deus, quer louvá-lo. Versículo 4, meus irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és tremendo, Espírito Santo de Deus. Lembro dessas coisas, de dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Meus irmãos, note isso. Lembro dessas coisas, de dentro de mim se derrama a minha alma. Aleluia. O que ele está se lembrando? Ele está se lembrando quando ele ia com o povo em procissão à casa de Deus. O salmista aqui era alguém que estava à frente. Era alguém que estava à frente. Chamava o povo de Deus, vamos para a casa de Deus louvá-lo. O salmista aqui era alguém que ele levava a multidão à casa de Deus. O salmista aqui é o que guiava a procissão à casa de Deus. Aleluia. Então ele lembra dessas coisas. Ele lembra quando ele fazia essas coisas. E aqui é só lembrança, meus irmãos. Aleluia, glória. Só lembranças. A recordação saudosa do salmista. Lembrança da casa de Deus nos toma de emoção e alegria. E aqui é tomado de emoção e alegria. Aleluia. Porque ele lembra aqui quando ele guiava o povo. Talvez pode ser vocês. Pode ser um de nós. É, Jesus. Mas era daqueles que guiava o povo à casa de Deus. Aquele que costumava jejuar. Aquele que costumava orar. Aquele que costumava glorificar o nome de Deus. Jesus, amém. Talvez pode ser um de nós. Mas não tem mais aquele fervor. Essa alegria que ele lembra, de dentro dele se derrama a alma, de como passava a multidão. E ele guiava aqui o povo em procissão à casa de Deus. Meus irmãos, o salmista aqui, ele era alguém que ele guiava o povo. Ele guiava o povo para a casa de Deus, as festas, os tabernáculos, a festa das Páscoas. O salmista aqui, ele tem uma lembrança saudosa. Aleluia. Talvez pode ser você, meus irmãos. Meu Deus, aleluia. Você está sofrendo algum problema que te deixa de vir ao culto. Eita, Jesus. Talvez é alguém que está enfermo, que você deixa de ir para a casa do Senhor para cuidar. Ou talvez pode ser seu serviço. Talvez você, no seu serviço, você não consegue ir cultuar a Deus, porque você trabalha exatamente no domingo. Você vê aqui a importância, meus irmãos, de estar na casa de Deus, de glorificar. Glória a Deus. Você vê a importância aqui, meus irmãos, de glorificar a Deus. É uma felicidade imensa de ver o povo reunido, Aleluia. Glória a o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Você vê qual a importância que é. Essa recordação saudosa às vezes pode tomar de alegria ou até mesmo de tristeza, É, Jesus. porque ele lembra dessas coisas. E dentro dele se derrama a minha alma. Dentro dele ele se lembra. Ele se lembra alguém que guiava o povo. Ele se lembra que ele era à frente, ele estava à frente. Ele guiava. Vamos orar, vamos à casa do Senhor. Aleluia.
talvez isso possa nos machucar, as lembranças, possa nos doer. Às vezes a recordação não pode ser tão boa, que às vezes pode trazer alegria, mas nem sempre a felicidade. E aqui ele lembra quando ele fazia isso, salmista. Glória a Deus, aleluia. Amém? E ele aqui, ele vai falar quando ele liderava o povo de Deus nas festas religiosas da Páscoa, na semana dos tabernáculos, rumo a Jerusalém. E ele faz essa lembrança. Meus amados, você pode estar sofrendo isso, pode estar distante sempre da casa de Deus, pode sempre ter um imprevisto, pode sempre ter algum problema que te deixe de louvar a Deus. Mas nós vamos acompanhar nesses salmos que Deus não perdeu o controle da situação. Aleluia. Deus não perdeu o controle. Eu creio. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Glória a Deus. Ele sabe exatamente o que Glória a você Deus. quer. Aleluia. Ele sabe exatamente o que você tem orado. As dificuldades nos atrapalham. As dificuldades nos afastam da presença de Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que você está abatido, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, aqui é a conversa diante do espelho. O salmista aqui está se olhando. Por que está abatida a minha alma? Por que está abatida a sua alma? Aleluia. Por que se perturba dentro de mim? Essa é a conversa diante do espelho. Às vezes a nossa alma está perturbada. Nós temos uma conversa diante do espelho com nós mesmos. Nós ficamos se perguntando: por que está abatido a minha alma? É verdade. A perturbação e a quietude da nossa alma nos leva a murmurar. O salmista falava consigo mesmo e exortava a sua alma É verdade, Senhor. a encontrar repouso em Deus. O salmista, ele apela para si mesmo e olha para a sua alma e começa a exortar. Ele começa a exortar a sua alma a esperar em Deus. Ele começa a exortar a esperar pela presença de Deus. Spurgeon escreve: há duas graças que Cristo usa acima de qualquer outra para encher a alma de alegria: fé e esperança. A fé conta para a alma o que Jesus tem feito, e assim consola, ao passo que a esperança reaviva a alma com as notícias que Jesus Cristo fará. Ambas bebem da mesma fonte, Cristo e sua promessa. Meus irmãos, lembra de Cristo ter passado? Vocês lembram que Cristo ter passado? Eu digo para sua alma: espere em Deus. Aleluia. Espere em Deus. Cristo sofreu escárnio. Cristo sofreu na cruz. É, Jesus. Tem bom ânimo. Ele venceu. Glória a Deus. Aleluia. Então fala para sua alma. Exorta a sua alma. Espere em Deus. Espere em Deus. Porque senão nós murmuramos. Diga para sua alma: espere em Deus. Aleluia, meu Deus. E não fique perturbado a sua alma. E essa é a conversa diante do espelho. Essa conversa do espelho, quando você está de frente do espelho, você olha para si mesmo, você conversa consigo mesmo. Você conversa. Espere em Deus. Aleluia. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu espero em Ti. Porque se nós tomar pela murmuração da nossa alma, nós acaba fraquejando. Então por isso que o salmista vai falar: pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, versículo 6
vai falar sobre a lembrança de Deus. Ele vai relatar uma lembrança de Deus. O abatimento do exilado, que é o salmista, vai dizer assim: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Meus irmãos, o salmista aqui, ele está já longe, exilado, abatido, longe do culto congregacional, longe do que ele mais gosta de estar na presença de Deus, na casa. Ele está abatido e exilado. O salmista está no extremo norte da Palestina, no sopé do monte no Hermon, a mais alta montanha de Israel, perto de Mizar. Um pequeno monte nas terras onde nasce o rio Jordão. Ali, longe do santuário, longe da congregação, privado do culto público, sente sua alma exilada. Ele sente aí a alma exilada. Ele está abatido. Ele está longe. Já não tem mais esperança aqui. Ele já não tem mais esperança porque está longe. Está na Palestina, no sopé do monte do Hermon, a mais alta montanha que nasce o rio Jordão. Longe de Israel, longe da casa de Deus, longe da congregação. Sente sua alma exilada. E aqui ele fala realmente de onde que ele está. Aqui ele fala realmente de onde que ele se encontra, de onde que ele está. E aqui ele continua com a alma abatida. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Meus irmãos, dói demais ficar abatido. Dói muito. Dói muito ficar quietinho. Dói muito ficar ali sem ter ninguém por perto. Sem ter ninguém para conversar. Meus irmãos, ele está longe do culto congregacional. Mas Deus está perto. Deus está perto. Deus não está longe. Deus não está longe. Deus está com ele. Ainda que ele não tem essa oportunidade de congregar, de estar na casa de Deus, mas Deus está com ele. Deus está perto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele se sente abatido. Salmo 139 vai falar: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá está. Se faço da minha cama mais profunda do abismo, lá está. Deus está no céu, mas está em nós, no nosso coração. Ele contempla tudo. Aleluia. Ele está vendo tudo. E esse é o abatimento do salmista. O abatimento exilado. Uma lembrança profunda, que sente a sua alma abatida, que dói no mais profundo do coração dele. Meus irmãos, nós já vimos no versículo 7, aqui o salmista ele enfrenta muitas adversidades. O salmista aqui, a situação piora diante dele. Vamos ler. Versículo 7. Um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Uma enxurrada de problemas. Um abismo chama o outro abismo. Ao ruído da tua cachoeira, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Meus irmãos, as águas que vinham de cima se uniam a que brotava de baixo, pois ali no sopé do monte é onde nasce o rio Jordão. Então o salmista olha para esse cenário, ele olha para esse cenário e sente sua alma sendo arrastada de abismo em abismo. Ele perdeu o apoio para os pés e sente todas as ondas e vagas passando sobre ele. Todas as tuas ondas. Todas ondas de quem? Meus irmãos, às vezes nós não entendemos o que Deus quer para nós. Essas ondas e vagas é de Deus. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Aqui o salmista enfrenta uma enxurrada de problemas. Ele enfrenta uma adversidade. Um abismo chama um outro abismo. Parece que o céu se uniu com a terra e tem espremido ele. Meus irmãos, às vezes acontece isso na nossa vida. Talvez alguém da nossa família está tendo trabalho. Talvez você está sofrendo com alguma doença. Talvez você não tenha a sua conta bancária zerada. Talvez esse abismo te leva para outro abismo. Uma doença para outra doença. É um desemprego, é família, é filhos, é o casamento. Meus irmãos, isso dói. Um abismo chama outro abismo. E essa enxurrada de problemas. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós já sofremos isso? Nós sofremos por uma coisa e logo em seguida vem outra. E logo em seguida vem outra. E logo vem outra. É um abismo chamando outro abismo. É uma situação cruel, uma situação difícil com outra situação. É um problema atrás de problemas. Essa enxurrada de problemas que o salmista enfrenta aqui. Meus irmãos, Jonas 2:3, quando Jonas estava na baleia, ele vai citar isso. Um abismo chamando um abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas. Jonas vai citar isso quando ele estava na baleia. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Essas ondas de vagas vêm de Deus. Deus sabe. Deus sabe. Meus irmãos, lembra de Jó. Jó 1:16 vai falar. Estando ele ainda falando, vem outro e disse: fogo de Deus cai do céu. Meus irmãos, você lembra da história de Jó? Um abismo atrás do outro abismo. Quando ele ainda falava, vinha outro e falava: Jó, aconteceu isso. Mas em nenhum momento ele morreu. As tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Se vem de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que está fazendo. Ele não perdeu o controle da sua situação. Talvez isso que você está sofrendo, você não entende agora, mas lá na frente você vai saber por quê. Lá na frente você vai saber por que isso está acontecendo. Lá na frente você vai entender, meus irmãos. Meu Deus, aleluia. A dor pode durar uma noite, mas Deus é misericordioso para nos abençoar com as suas misericórdias. Deus é poderoso. Da mesma forma que as tuas ondas e vagas passaram sobre nós, Ele é poderoso para nos tirar. Foi isso com Jó. Aleluia. Vocês lembram da história de Jó? Restituiu tudo. Tudo. Meus irmãos, talvez isso que você sofra é uma perturbação, talvez é o casamento, talvez é no seu emprego você tenha sofrido, talvez é com seus familiares. É tanta coisa, um abismo chamando outro abismo. Um abismo atrás do outro abismo. Uma sofrência intensa. Dói demais, meus irmãos. Dói demais. Mas lembra, pois eu ainda louvarei. Aleluia. Meu sim, Aleluia, Deus. eu ainda louvarei. Glória a Deus. Eu ainda Aleluia. louvarei. Versículo 8, meus irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico. Uma oração a Deus na minha vida. Presta atenção. Aquelas ondas e vagas passaram pelo salmista. O que diz? Durante o dia me concede a sua misericórdia. Aquilo que ele estava enfrentando, aquelas ondas e vagas que ele estava passando, Deus deu misericórdia a ele. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. Deus deu graça a ele. Você vê como Deus é poderoso? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Glória a Deus. Contudo, o Senhor durante o dia lhe concede sua misericórdia. E de noite, aquilo que ele tanto chorava, que as lágrimas têm sido o alimento dele, agora está comigo seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. O socorro divino aqui. Olha para você ver como Deus é misericordioso. Esse é o socorro divino. Estava passando pelas ondas e vagas, né? Um abismo chamando outro abismo. Agora a misericórdia, o socorro divino. Deus é poderoso para te socorrer. Ao passar por ondas de sofrimento, em meio à sua angústia, ainda é capaz de lembrar da graça de Deus para com ele. Visto que nas horas do dia Deus põe em atividade seu amor. Meus irmãos, olha que bênção, olha que misericórdia que o Senhor deu. Durante o dia, Ele põe em atividade o seu amor. E à noite? À noite, Ele dá um cântico. À noite, Ele dá um cântico que se converte em oração. Meus irmãos, através das ondas e vagas que tem passado por nós, Deus é misericordioso para nos conceder seu amor. E nós conseguimos orar. Nós conseguimos orar com fervor. Senhor, tua misericórdia me alcançou. E o Senhor vem com a tua graça e nós louvamos ao Senhor. Ele dá um cântico que converte em oração. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Aquilo que nós tem afligido em nós, a nossa alma, Deus é poderoso para nos conceder graça para que nós louvamos e glorificamos o nome dEle. Santo Deus. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Socorro divino vem do Senhor. O socorro, a graça, a misericórdia vem do Senhor. Aleluia. O Senhor sabe o que faz. É verdade. O Senhor sabe o que faz na nossa vida. O Senhor, os meios deles não são os nossos meios. Às vezes nós não entendemos muita coisa. A nossa mente é limitada para entender, nós não entendemos. Porque se nós tivéssemos a mente de Deus, nós seríamos Deus. Então nossa mente é limitada. Nós não entendemos agora. Mas aqui que ele fala: contudo, o Senhor durante o dia me concede misericórdia. A misericórdia que ele teve com esse salmista. A misericórdia que ele teve com ele. Que ele dá ao cântico a boca dele. Ele dá a oração a ele. O Espírito Santo, Ele está conosco. O Espírito Santo, Ele ouve as nossas orações. Ele sabe o que nós está passando. O Espírito Santo está conosco para nos dar amor, nos conceder graça, nos conceder cântico na nossa vida. Meus irmãos, continue louvando a Deus. Continue glorificando a Deus. Continue agradecendo a Deus pelas misericórdias. A tua boca tem que ser louvar a Deus. A tua boca tem que glorificar o nome de Deus. E essas advertências, glorifica o nome de Deus. Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Versículo 9, meus irmãos. Pergunta a Deus, a minha rocha: por que se esquecesse de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos inimigos? Aqui é a oração do oprimido. Pergunta a Deus, minha rocha: por que se esquecer de mim? Aqui mais uma vez o salmista entra nessa depressão, essa alma abatida, e ele fala: por que se esquecesse de mim? Os irmãos dói demais. Às vezes nós perguntamos: Senhor, será que o Senhor está ouvindo a oração? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não ouve, não tem olho mais para mim, não contempla eu? Ele entra nessa depressão profunda, perguntando, mas ele menciona, pergunta a Deus, a minha rocha.
Deus é a nossa rocha. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Por que ele te andar lamentando sobre a opressão do mundo? Jesus. Ao passar por ondas de sofrimento, em meio à sua angústia, ainda é capaz de lembrar da graça de Deus para com ele. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso. O salmista aqui, ele faz essa oração, que ele está sendo oprimido, que ele olha para Deus e ele, Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Mas não. Ele menciona, note, a minha rocha. A minha rocha. Deus é a nossa rocha, meus irmãos. O salmista sente-se abandonado, contudo é capaz de chamar Deus a minha rocha. O salmista dirige-se a Deus como a sua rocha, mas lamenta que o Senhor tinha se esquecido dele. E ele admite. Ele lamenta que o Senhor tenha esquecido dele. Ele lamenta aqui, meus irmãos. Ele lamenta sobre a opressão dos inimigos. Meus irmãos, dói muito na nossa alma quando tem inimigo, quando tem adversário. Dói muito, muito, muito. Porque a partir do momento que você já está sofrendo por uma causa, ainda mais tem um inimigo que está te punhalando. Isso dói bastante. Isso dói. Muitos daqui devem ter sofrido isso. Muitos daqui devem ter sofrido essa situação. Você passando por uma situação, o inimigo está lá te punhalando, o inimigo lá está falando, está te oprimindo. Pergunta a Deus, a minha rocha, por que se esqueceste de mim? Por que eu andar de lamentando? Aqui o salmista, ele está cheio de lamentação sobre a opressão do inimigo. Está diretamente relacionado ao fato de que Deus tem deixado. Ele olha aqui, o Senhor tem deixado ele. Ele não vê mais aquele olhar que Deus está com ele. Ele não tem mais aquele olhar que Deus está com tua graça. Ele mais uma vez aqui está com a depressão e a opressão dos inimigos. E ele fala, por que ele de andar sob a opressão dos inimigos? Aleluia, Por quê? Deus. Por que você esquecesse de mim? Por quê? Tantos porquê que tem na nossa vida. Tantos porquê. Nós chegamos a Deus em oração só por quê? Por quê? Por que para lá? Por que para cá? É tantos porquê. Tantos. Nós não entendemos. Nós não entendemos porque nós passamos por situação. Talvez por nós passar por diversas provações, para Deus nos mudar, para Deus nos transformar, para Deus nos lapidar. Às vezes nós não entendemos, e por isso sempre vem os porquê. Versículo 10, meus irmãos. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Mais uma vez. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Aqui é o insulto dos adversários. O sofrimento do salmista é sobremodo agravado com as palavras ferinas dos seus adversários. Meus irmãos, muitas das vezes as pessoas elas nos ferem com as palavras, nos machucam, isso nos dói. Aqui o salmista vai falar que os ossos deles se esmigalham, porque a palavra nos dói. Uma pessoa chega diante de você, a situação que você já se encontra, a pessoa chega que você ainda te fere mais ainda. Isso te destrói, te esmaga por dentro, te oprime. E aqui ele vai falar: os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? A língua corta mais fundo do que uma faca afiada e chega até os ossos. Mas em que consiste isso? Os insultos dos adversários. O que consiste? O que consiste quando você está passando por certas coisas? O que consiste quando as pessoas falam para você?
ela sempre mesmo vai falar as mesmas palavras que esse texto vai mencionar. As mesmas palavras. E o teu Deus, onde está? Os inimigos sempre falam isso. Senhor, aleluia. Sempre falam. O modo que eles, através da situação que nós encontramos, eles sempre vão falar isso. E o teu Deus, onde está? Aleluia. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Os inimigos, eles não têm olhos para Deus. Nós temos olho para Deus. Nós sabemos de todas as coisas. Os inimigos não. Eles não têm olho para Deus. Nós temos olho para Deus, nós vemos, nós sabemos que isso que está acontecendo na nossa vida, Deus nos dará graça. Deus nos dará misericórdia. Os inimigos não sabem. Eles não têm olhar para Deus. Nós temos. Ainda que nós passamos por essas coisas, ainda que os insultos nos esmigalham, ainda que as palavras feriram, mas cortantes, nós temos olhos a Deus. Nós temos olhos a Deus. Nossa esperança está em Deus. Nossa esperança está em Deus. Nós sabemos que Deus virá com tua graça. Nós sabemos que Deus virá com a tua misericórdia. Nós sabemos que Deus está do nosso lado. Nós sabemos que Deus proverá tudo aquilo que nós estamos passando. Nós sabemos que Deus, Ele contempla tudo, Ele vê tudo. Mas os inimigos não sabem disso. Os inimigos não têm olho para Deus. Então, que seus olhos estejam direcionados para o alvo. Aleluia. Olha para aquele que é maior que nós. Olha para aquele que morreu por nós. Olha para aquele que sofreu por nós. Aleluia. Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a nossa esperança. Meu Deus. Cristo é a nossa esperança. Aleluia. Ele morreu por nossos pecados. Ele sofreu no nosso lugar. Então, meus irmãos, não olhe para aquilo que as pessoas falam de você. Deus seja louvado. Não olhe para aquilo que as pessoas falam. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 11, meus irmãos. Por que você está batido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que você está batido, a minha alma? Aleluia. Por que você está batido, a minha alma? Por quê? Por que você está batido? É tanto porquê. Verdade, meu Deus. Aleluia. Por que está batido a minha alma? Aqui é um autoconfronto. O salmista volta a confrontar a si mesmo e exorta a sua própria alma a não ficar abatida nem perturbada. Esse versículo se repete. Versículo 5. Aleluia. Por que está batida a minha alma? Verdade, Senhor. Por que se perturba dentro de mim? Ele mais uma vez alimenta sua alma de esperança, dizendo que voltaria a louvar a Deus, Aleluia. ao Deus da sua esperança. Meus irmãos, por que está batida a sua alma? Por que você anda se perturbando? Espere em Deus. Espere em Deus, porque você ainda louvará a Deus. Espere em Deus, porque ainda louvará a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espere em Deus. A resposta é esperar. A resposta é confiar em Deus. A resposta é ter fé em Deus. Essa é a resposta, meus irmãos. Essa é a resposta para as suas almas que está batida. Aleluia. Essa é a resposta para você que está passando nessa noite por alguma situação. Essa é a resposta nessa noite. Talvez vocês vieram aqui, vocês estão sofrendo com alguma coisa. Talvez algo te atrapalha. Talvez algo te esmigalha. Espere em Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Deus é Glória a Deus. poderoso para nos salvar. Deus é poderoso Aleluia. com a tua misericórdia. Glória a Deus. Deus sabe o que está fazendo. Então aqui o salmista ele autoconfronta ele mesmo. Ele exorta a sua alma mais uma vez. Ele põe a esperança em Deus. Ele disse que voltaria a louvar o seu Deus. Meus irmãos, a mensagem dessa noite
Não é para te deixar com a alma abatida ainda. Não é para te deixar mais triste. Não é para te deixar perturbado. É para te deixar espere em Deus. Espere em Deus, meus irmãos. A graça dele é abundante. Ele sabe o que faz. Às vezes é bom passar por essa situação, meus irmãos. Às vezes é bom, porque através dessa situação nós já chegamos a Deus. Com o coração contrito, com o coração que quer anelar, quer buscar por Deus. Às vezes é bom essa situação, porque aqui, através dessa situação, nos deixa mais forte, porque Deus está conosco. Deus está conosco, Ele não perdeu o controle. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe de todas as coisas. Meus irmãos, não fica com a sua alma abatida. Não fica com a sua alma desesperada. Aleluia. Não fica com a sua alma triste. Não fica assim, meus irmãos. Exorta a sua própria alma a esperar em Deus. Exorta a si mesmo. Converse consigo mesmo. Aleluia. Olhe para você e fala. Exorta a sua alma a esperar em Deus. Exorta a sua alma. Meus irmãos, deixei algumas aplicações para vocês. Essa aplicação é muito importante para a nossa vida, que vai deixar você com fé e esperança em Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Seja forte e se revigore no Senhor. O coração de todos vocês que esperam no Senhor. O nosso Senhor está conosco, não importa que cada dia traz, pode ser um dia de alegria ou tristeza, de doença ou saúde, de sucesso ou fracasso. Não importa o que nos acontecerá nesse dia, nosso Senhor estará caminhando ao nosso lado, dando-nos força, amando-nos, enchendo-nos de fé, esperança e amor. Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, Cristo Jesus está conosco até a consumação do século. Cristo está conosco, meus irmãos. Para que temer? Cristo morreu por nosso pecado. Ele está conosco. Por isso que ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Até quando? Até quando? Até a consumação do século. Ele estará com vocês. Estará conosco. Ele estará conosco, nos dando força, aplicando a fé e a esperança em nós, amando, nos enchendo de esperança, força. Meus irmãos, lance seus cuidados sobre o Senhor. Ele susterá você. Jamais Ele permitirá que o justo seja abalado. Seja forte e se revigore no Senhor. Amém? Vamos orar por essa palavra, que a palavra penetra nos corações de vocês. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai,